Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado. Hoje, terça-feira, dia 26 de março, e hoje finalmente o Bovespa mostrou recuperação, avançou forte, 1,8% praticamente, em meio a um conjunto de fatores. Teve a ajuda do cenário externo, as principais bolsas da Europa e norte-americanas avançaram no pregão de hoje. O petróleo também teve uma boa alta, subiu mais de 1,5%, ajudou as ações da Petrobras a encerrarem com ganhos acima de 4,5%, então todos esses fatores colaboraram para o desempenho do Ibovespa, mas o fato é que o investidor local ele segue muito mais atento ao noticiário político. Hoje, vários membros do governo, membros do Congresso deram declarações em relação à Previdência, que é o principal tema para o processo de ajuste fiscal aqui no Brasil, então isso acabou colaborando também para o rumo dos negócios no fim do dia. Hoje, basicamente, o investidor ele precisa ficar um pouco atento à tela de negociação e também um pouco atento ao noticiário político. Às vezes, uma única declaração já é o suficiente para impulsionar ou penalizar o desempenho dos ativos de risco. Vamos aqui à tela para ver o desempenho dos mercados. Vocês podem observar tendência positiva nas principais bolsas, desde a Ásia, passando pela Europa e nos Estados Unidos. Destaque positivo na França, avanço de 0,9%. Nos Estados Unidos, as bolsas com alta ao redor de 0,7%. No Brasil, o ganho foi mais forte, 1,76% de valorização. Com isso, a bolsa voltou para o patamar de 95.307 pontos. Eu trago aqui a seguir as principais oscilações, altas e baixas. Basicamente, como a gente veio de um período de maior volatilidade, alguns papéis que sofreram muito, eles acabaram tendo uma boa performance nesse pregão de recuperação, outros acabaram ainda no movimento de queda, mas não tivemos grandes notícias corporativas no pregão de hoje. Natura foi um destaque de alta, subindo 9,7%, CSN continuou com um movimento positivo que vem ao longo dessas últimas semanas, o papel avançou 6,3%, Petrobras, que eu comentei, encerrou com alta de 4,7% e, por fim, JBS e Eletrobras, todas subindo acima de 4%. Entre as maiores quedas, aí vimos movimentos menores, mais tímidos. Iguatemi recuou 1,2%, Croton, Ultrapar, BB Seguridade e Hipermarcas fecharam ali ao redor de 1% de queda ou um pouco menos que isso. Hoje foi divulgado aqui no Brasil também, já comentando da agenda econômica, o IPCA 15 do mês de março. Esse indicador de inflação mostrou um avanço no comparativo anual de 4,18%, ficou um pouquinho acima do previsto pelo mercado. No comparativo mensal, a inflação teve um avanço de 0,54%, o mercado trabalhava com uma inflação de 0,50%, então um pouquinho acima das expectativas, mas diria que não há muito motivo de preocupação em relação à inflação para os próximos meses. Poderia ser uma surpresa negativa, seria uma eventual pressão do câmbio, caso tenhamos uma notícia negativa da Previdência. Isso poderia desencadear um movimento de busca por dólar, mas por enquanto não é o nosso cenário base, então a gente continua acreditando que inflação não deve ser um problema esse ano de 2019. Por fim, só chamar a atenção para a agenda econômica de amanhã, quarta-feira, o único destaque, vocês podem observar na tela, balança comercial norte-americana do mês de janeiro. Com isso, então, vou encerrando o programa Fechamento de Mercado dessa terça-feira. Obrigado a todos pela audiência, boa noite e até amanhã.